Olá, queridos irmãos. Me alegro muito em poder estar aqui novamente e transmitir a vocês a palavra de Deus, mesmo que seja de uma forma virtual, né? Mas, por outro lado, eu também lembro, né, que semana passada, já no culto do Dia das Mães, nós tivemos um culto diferente, onde pessoas da comunidade, né, colaboraram para que esse culto pudesse acontecer. E hoje, da mesma forma, queremos seguir assim, com pessoas da comunidade fazendo louvor nos seus lares, entre família, algo assim que é especial, porque lembra que nós somos uma comunidade, mesmo que nós estejamos nos reunindo, né, de uma forma virtual, né? Nós somos uma comunidade, nós caminhamos juntos, nós queremos conhecer juntos a palavra do Senhor e viver dentro dessa palavra. E hoje vocês terão uma surpresa. Nós temos também um casal, uma família, né, que são membros da nossa comunidade, mas que não estão aqui entre nós. Porém, nos mandaram um vídeo com carinho, né, também cantando, tá bom? Eu quero saudar vocês com o lema dessa semana, que se encontra em João capítulo 14, versículo 23, que diz o seguinte: palavra de Cristo: se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Nós insistimos muito nessa questão de que precisamos guardar a palavra do Senhor, não no sentido de pegar a Bíblia e pôr num armário e deixar bem guardadinha num canto, mas guardar no coração, conhecer, aprender essa palavra e exercitar ela no dia a dia. Tudo aquilo que nós aprendemos, né, é a partir do exercício, do conhecer, do praticar. E é isso que Jesus está nos orientando. E nós queremos falar um pouco melhor sobre isso também na pregação e na importância, né, da palavra de Deus, de guardar a palavra de Deus, para que a gente verdadeiramente chegue, né, à vida eterna. Com essas palavras eu saúdo a todos e nós queremos então dar início ao nosso culto no nome e na presença de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu convido para nós cantarmos um hino então com o casal, o Augusto e a Karina. O hino Deus está aqui. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e vós me ouvir. Deus está em mim, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e vós me ouvir. Deus está em ti, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e vós me ouvir. Deus está em nós, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e vós me ouvir. Tão certo como eu te falo e vós me ouvir. Tão certo como eu te falo e vós me ouvir. Queridos irmãos, eu convido então a silenciarmos, baixarmos nossas cabeças aí onde estamos, para falarmos com Deus. Vamos orar. Pai amoroso, nós queremos te agradecer e te louvar pelas nossas vidas.
pelo cuidado que Tu tens tido conosco, por nos sustentar em tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida. Obrigado, Senhor, que Tu sempre vem ao nosso encontro, que Tu se revela a nós através da Tua palavra, através de Teu Filho Jesus Cristo. Clamamos a Ti também perdão, porque muitas vezes deixamos a Tua palavra de lado para seguir as nossas intenções, os nossos desejos. Com isso, Senhor, nos afastamos de Ti e acabamos criando ídolos para nós, deuses, a nossa imagem e semelhança, do jeito que nós queremos e desejamos e como nos convém. Nos perdoe por isto, nos ajude, Senhor, através da Tua palavra, do Teu Santo Espírito, a nos voltarmos para Ti, a conhecermos a Ti, para que realmente tenhamos paz e alegria em nossos corações. Tudo isso nós Te pedimos e agradecemos em nome de Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Queridos, eu convido então a cantarmos mais um hino, o hino Graças Dou, agora com a Ingrid e com a Sally. Graças dou por esta vida, pelo bem querer pelo. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pela azul celeste, pelo nuvens cada vez, pelas rosas no caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e sofrimento e também ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças em lhe dar. Convido então, irmãos, a silenciarmos para então ouvirmos a palavra, a pregação do Senhor. E eu quero começar perguntando a vocês: já tiveram que tatear no escuro? Qual foi a sua sensação? Tente se imaginar que você está em um lugar desconhecido e não está enxergando nada, porque sua luz se apagou. Eu posso garantir a vocês que essa é uma sensação muito ruim. Eu algumas vezes já estive em lares diferentes para dormir e tive que levantar durante a noite e não sabia, porque era um lugar estranho, não sabia onde estava o interruptor e tive que sair tateando, procurando. E nessas tentativas de achar o interruptor, algumas vezes eu derrubei coisas na casa, acordando as pessoas que me acolhiam. E nas muitas vezes em que eu estive acampando, vocês sabem que eu gosto muito de acampar, de andar no mato, também já tive que andar no escuro, sem luz. E é muito ruim, porque nós não sabemos onde estamos, nós não sabemos onde vamos pisar, se há alguma coisa perigosa, se há algo que possa nos machucar. Nada melhor do que ter uma luz para nos guiar. Em uma ocasião, eu tinha apenas um isqueiro, mas já era o suficiente para mim perceber onde eu estava pisando, mesmo que num espaço muito curto, mas me ajudou muito. Como é bom nós podemos ter uma luz que nos guie, ou mesmo uma pessoa que tenha uma luz que nos oriente, para que nós
andemos no lugar certo. O texto de hoje fala de pessoas que estavam andando, que estavam tateando no escuro, mas de uma forma espiritual. Eu convido a lermos o texto de Atos, capítulo 17, os versículos 22 ao 30. Diz o seguinte: Então, Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância? Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Até aqui a palavra do Senhor. Queridos, o apóstolo Paulo estava numa viagem missionária, pregando o evangelho de Jesus Cristo por todas as cidades onde ele passava. E ele chegou a Atenas. Atenas era uma cidade extremamente idólatra. Segundo o texto bíblico, haviam ídolos, imagens de ídolos espalhadas por toda a cidade. E Paulo, caminhando por lá, vendo tudo isso, ficou profundamente indignado, incomodado com aquilo. Ele sempre ia às sinagogas, que eram pequenos templos judeus, e nestes locais ele anunciava, ele falava de Jesus Cristo para as pessoas, para os judeus. Depois ele ia às praças e lugares públicos, lugares de muito movimento, de aglomeração de pessoas, e quando percebia a oportunidade, ele também anunciava o Evangelho. E numa dessas praças em Atenas, ele encontrou filósofos, poetas, sábios, e começaram a discutir. Alguns não entendiam o que Paulo estava falando. Outros perceberam que ele falava de religião, de Deus, mas não estavam entendendo o que Paulo queria dizer. Então eles convidam o Paulo a ir a um lugar chamado Areópago. O Areópago era o monte de Ares, um deus grego, um deus da guerra. Este era o local onde o conselho da cidade se reunia. Um lugar para se tomar decisões, para se discutir assuntos importantes relacionados à cidade e aos seus habitantes. E lá, eles deram a palavra a Paulo, para que ele falasse sobre esse novo ensino, que para eles era estranho. Eles eram curiosos, queriam discutir as novidades. E o apóstolo se levantou e começou a elogiar a religiosidade desse povo, desses homens, porque percebeu que haviam muitos objetos de culto, imagens
espalhadas pela cidade. Ou seja, havia o interesse do divino por aquelas pessoas. E dentre todos esses ídolos que Paulo viu e imagens, ele percebeu que havia um com a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, os atenienses tinham uma imagem da qual eles não conheciam o nome da divindade, mas mesmo assim o adoravam. Paulo viu ali uma oportunidade de diálogo, uma ilustração que iria cativar essas pessoas para o seu assunto, para a sua conversa, para o seu ensino. Tratava-se de alguma coisa que chamava a atenção daquelas pessoas ali, porque era desconhecida. Então Paulo diz: este mesmo Deus que vocês adoram, mas não conhecem o nome, que é desconhecido para vocês, este mesmo Deus é o Deus que eu lhes anuncio. É sobre Ele que eu falo, é sobre Ele que eu ensino. Ele é o Deus criador de todas as coisas. Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Os pagãos construíram seus templos pensando que suas divindades habitariam ali. Mas o Deus verdadeiro não precisa ser servido por homens, porque Ele dá a tudo que é vivo o fôlego da vida e todas as coisas que precisam. Foi Ele que fez de um só todos os povos e os espalhou por toda a terra. Foi Ele quem fez todas as coisas para que o buscássemos, como que tateando no escuro e o encontrássemos, mesmo que Ele sempre estivesse perto de nós. Se existimos, se nos movemos, se vivemos, é por causa dele. Paulo também conhecia os escritos de poetas, de filósofos pagãos, e ele faz uma citação dessas pessoas e diz o seguinte: também somos descendência dele, desse Deus desconhecido. De fato, viemos dele, mas nem por isso podemos achar que Deus é semelhante a uma escultura de ouro, de prata, de pedra, feita pela imaginação, pela arte humana. No passado, o Senhor até tolerou essa prática, mas agora chama todos ao arrependimento, para adorá-lo em espírito e em verdade. Com a vinda de Jesus Cristo, Deus manda luz ao nosso mundo de trevas. Por meio dessa luz, nós percebemos que estamos no pecado, totalmente perdidos, tateando no escuro. É com essa luz que nós podemos conhecer o verdadeiro Deus e caminhar em sua direção. Ele é a única luz que nos leva a nos afastarmos do pecado, dos nossos ídolos e de nos achegarmos a Deus. Queridos irmãos, chama atenção a forma amável e respeitosa e também hábil com que Paulo se dirige àquelas pessoas. Quando ele percebe a idolatria, inicialmente ele se irrita com isso, mas no momento em que ele trata desse assunto com essas pessoas, o seu discurso é amável e respeitoso, porque ele estava percebendo, tentando achar uma ponte de ligação para o seu diálogo, que não ofendesse, mas que trouxesse essas pessoas para perto dele, para ouvir o que ele tinha a dizer. Interessante que o tempo que nós vivemos, também existe uma religiosidade muito grande. Muita gente fala de Deus e ao mesmo tempo não conhece. Está tateando no escuro. Conhece apenas alguns aspectos, alguns flashes de Deus. Às vezes, até estão perto de Deus, mas ainda não o perceberam, não o entenderam de forma clara.
Da mesma forma, queridos, hoje muitos se orgulham de seu conhecimento, de seus estudos, seus diplomas. E não podemos deixar de reconhecer que, em parte, o estudo, a ciência, também aponta para Deus, mas novamente de forma fragmentada, imperfeita. E outra coisa que nos salta aos olhos é que Paulo anunciava a Deus tanto nos locais públicos, quanto também nos locais onde as pessoas diziam adorar a Deus, nas sinagogas. Também dentro de nossos templos, no meio dos nossos encontros, falta clareza sobre o verdadeiro Deus. Também em nossos templos, muitas pessoas estão tateando, tentando encontrar uma saída, uma luz que as conduzam para a verdade absoluta que é Deus. Muitos pensam que construindo belos templos, fazendo gentilezas, entre aspas, ao Senhor, como se Ele precisasse. Muitos pensam que fazendo isso estão no caminho certo. Mas somente quando encontramos esse Deus verdadeiro é que a humanidade e o indivíduo terão firmeza e sentido para suas vidas. A natureza desse Deus é criar e doar. E no Evangelho nós vemos isso de forma muito clara. O Senhor doa e presenteia a nós com seu Filho Jesus Cristo. Ele nos doa a salvação, é de presente. Queridos, os deuses deste mundo podem até transmitir uma faceta, um aspecto de Deus, do Deus verdadeiro. Mas existe apenas um Deus e Criador de todas as coisas. Podemos ter uma noção de Deus, mas ao mesmo tempo não o conhecê-lo. Nós pensamos que podemos reproduzir Deus em objetos, ou até mesmo em pensamentos, em pessoas. Pensamos que podemos transformar o Deus vivo em coisas, e o adaptarmos conforme nós queremos, conforme nós pretendemos. Isso é muito forte em nós, seres humanos, por causa do pecado. No entanto, para conhecermos Deus, o verdadeiro Deus, precisamos nos esvaziar. Somos chamados a nos arrependermos. Mas, pastor Euclides, nos arrependermos do quê? De adorarmos deuses que nós mesmos construímos, de sempre acharmos que existe algo em nós que nos levará a Deus, de acharmos que nossa cultura, nosso conhecimento, nosso tradicionalismo, nossa religiosidade nos coloca no caminho certo. Somos chamados a nos desapegarmos de tudo que nós juntamos ao longo da nossa vida, da nossa caminhada, e nos apegarmos unicamente, exclusivamente a Deus e a sua revelação, que é a palavra, que é Jesus Cristo, seu Filho, a palavra encarnada. É através dele que nós teremos firmeza, segurança e esperança. E é somente nessa palavra encarnada, Cristo, que encontraremos a verdadeira luz e sentido para todas as coisas. Queridos, se estamos tateando no escuro, somos chamados a nos arrependermos e nos voltarmos para o Filho Jesus Cristo. Se por outro lado já o conhecemos e andamos com Ele, somos chamados a falarmos, a testemunharmos de forma amorosa e respeitosa, mas com astúcia, a clareza do Filho Jesus Cristo, àqueles que ainda não conhecem, aqueles que ainda estão tateando no escuro.
Qual grupo destes você está? Você também está tateando no escuro? Volte-se para Cristo. Volte-se para a sua palavra. É aqui que Deus se revela a nós, não em outro lugar. É aqui, é através do Evangelho, através de Cristo. Que o Senhor nos abra os olhos e o entendimento para nos arrependermos, para reconhecermos e anunciarmos a Jesus Cristo. Amém. Eu convido ainda a termos uma palavra de oração. Vamos baixar nossas cabeças e orarmos. Querido e amado Deus, nós reconhecemos, Senhor, que constantemente estamos em busca de Ti. Mas reconhecemos também, Senhor, que constantemente Te buscamos em outras coisas, em outros lugares, onde nunca o encontraremos de forma clara e plena. Pedimos perdão por isto. E pedimos, Senhor, que nos ajude a termos um coração humilde, a nos esvaziarmos diante de Ti e a olharmos para a Tua palavra, que anuncia a Tua salvação em Teu Filho Jesus Cristo. Nos ajude, Senhor, e nos dê sabedoria, nos dê fome da Tua palavra, para que nós a aprendamos cada vez mais, para que nós a vivamos cada vez mais. E assim consigamos testemunhar do Teu Evangelho àqueles que não Te conhecem, que também estão perdidos e tateando no escuro. Te agradecemos, Senhor, por tudo, pela Tua bondade e misericórdia, por ter enviado Teu Filho Jesus Cristo para morrer numa cruz por nós, para pagar pelos nossos pecados. Obrigado, Senhor, que Tu nos oferece a salvação nele. Queremos pedir, Senhor, que também continue nos protegendo e nos guardando como tens feito até aqui. Nossa paróquia, nossas comunidades, nossas famílias, nosso município. Continue, Senhor, dando sabedoria aos nossos governantes, dando a eles clareza para tomarem as decisões certas, para que toda essa pandemia passe logo. Tenhas misericórdia, Senhor, das pessoas que têm perdido suas vidas, das famílias que estão ficando enlutadas por causa disto. Aconchega, acolhe cada um, fortaleça cada um em sua fé, na fé em Ti, no Teu Filho Jesus Cristo, que venceu a morte, que ressuscitou e que está sentado à Tua direita. Lembramos também, Senhor, com alegria do Seu Celso, da Dona Nilda, que completaram essa semana 10 anos de casamento. Obrigado que tem cuidado deles. Pedimos que os abençoe adiante. De forma especial também o Seu Celso, que está em tratamento, o Seu Hino, o Seu Haroldo, a Dona Eni, Dona Rainilda, a Laurinha, a Dona Frida, a Márcia, o André, a Lígia, a Lucélia, o Seu Lauro, Dona Zilda, Dona Silma, o Seu Neri. Também Te pedimos, Senhor, pela família Cel e a família Ern, que estão enlutadas. Guarde e aconchegue esses queridos. Proteja, cure e restaure a vida de cada um. Tudo isso nós clamamos a Ti, na certeza de que Tu nos ouve e nos atende. E aquilo que nós não lembramos e não conseguimos expressar, clamamos na oração que Tu nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
Queridos, que a paz do Senhor os envolva, que o Espírito Santo de Deus nos abra o entendimento para a sua palavra, que Ele revele a tua vontade a nós, que Ele te revele aos nossos corações. Ajuda-nos a vivermos. Vamos então na paz do Senhor, servindo e adorando Ele com todo o nosso entendimento. Amém. Convido então a cantarmos ainda o hino Ontem Ele Foi, com Renan, a Kênia e a Anne, que estão na Alemanha e mandam abraços para todos nós também. Que o Senhor abençoe o dia de cada um. Amém. Ontem Ele foi, hoje Ele é, haja o que houver, sempre Ele será. Água que mata minha sede, pão que sacia minha fome, paz que domina e consome, santa guerra de dentro de mim. Ontem Ele foi, hoje Ele é, haja o que houver, sempre Ele será. A brisa que sopra no campo, a fonte que nasce na serra, sempre será sol da terra, a estrela de cada manhã.